A anistia, que existe um lado que defende os condenados de 8 de janeiro, mas muitos de um outro lado pensam apenas na anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa divisão e como é que você interpreta essa questão da anistia como um assunto que a qualquer momento terá solução? Olha, eu acho que primeiro as pessoas que, por exemplo, aquela moça do batom que foi muito citada, digamos assim, essas pessoas, ela é um exemplo... Perdeu o Mané. Que escreveu Perdeu o Mané na Estátua da Justiça, mas que é usada dentro da Câmara, por exemplo, para ser evocada para defender o debate sobre a anistia. Eu acho que essas pessoas, elas são simplesmente massa de manobra. Eu acho que quem defende a anistia não tá nem aí com a moça do Perdeu o Mané, tá nem aí com a senhorinha que defecou sobre a mesa, que quebrou as coisas dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles estão se lixando de verdade. O que eles querem é perdoar o ex-presidente da República e os seus aliados, generais, coronéis, militares de toda uma trupe. E eu acho que isso tem que ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo agora, porque às vezes as pessoas acham que de fato eles estão defendendo o direito das pessoas, né? Dessas pessoas que às vezes foram usadas também para estar ali. Manipuladas. Se amanhã eles conseguirem a anistia para o ex-presidente e para os aliados do ex-presidente, você pode ter certeza, essas pessoas outras vão apodrecer na cadeia. Ninguém, não vai ter deputado, não vai ter senador, não vai ter ninguém que sequer lembre o nome delas ou falem sobre elas. Elas estão sendo usadas como uma vitrine para dizer, olha, mas essas sentenças não são justas, olha, mas eram só senhorinhas num passeio de parque ao domingo de sol em Brasília e de repente quebraram tudo, de repente destruíram tudo, picharam o patrimônio histórico, o patrimônio do nosso país. Isso é preciso ser claro, porque as pessoas às vezes acham que de fato eles estão preocupados em defender e brigar pelo direito das pessoas que estavam ali. Mentira. Querem brigar e defender só pelos interesses do presidente ou ex-presidente Bolsonaro e dos aliados do ex-presidente. Eu sou contra a anistia, porque eu acho que o Brasil já anistiou em outras épocas, aqueles que promoveram uma ditadura sangrenta no nosso país. Uma ditadura que matou, uma ditadura que torturou, uma ditadura que foi ruim, e agora pode dar uma mensagem de que as instituições são fortes, de que as instituições estão de pé, e que não há espaço para golpismo, não há espaço para defender torturador, não há espaço para defender ditadura. E aí você pode me perguntar, mas deputada, a senhora acha que as penas, né, estão adequadas? Eu não sou ministra do Supremo Tribunal Federal, eu não sou jurista, eu não estudei direito, eu não tenho que achar nada, eu não tenho que ter uma opinião. Eu acho que o debate sobre quantos anos, qual pena, a aplicabilidade dessas penas, não sou eu uma deputada que tenho que fazer. Eu não tenho gabarito para fazer essa discussão. Essa discussão tem que ser feita pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da República, por órgãos competentes do direito penal, criminal, que podem dizer, olha, nós estudamos o processo baseado no artigo X, diz que é tanto tempo de pena. Se o ministro disser que é tanto tempo de pena, não sou eu, uma deputada, que não sou estudiosa, que não li o processo inteiro, que vou lá defender uma redução da pena. Eu acho que essa é uma discussão que cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal e eu acho que tem feito essa condução de maneira acertada. Não acho que tem feito isso como querem tratar como uma caça às bruxas, como uma perseguição política. Muito pelo contrário, nós estamos vendo inclusive decisões saindo agora recente que está inocentando aqueles que não foram comprovados a atuação ou participação no envolvimento. Agora, não dá para nós concordarmos que quem tentou romper com a democracia, arquitetar um plano para matar o presidente da República, o vice-presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes, que estava presidente, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos achar isso natural. Nós não podemos achar natural que as pessoas tenham acampado em Brasília, tenham depedrado. Nós temos ali, não sei se no Senado tem, mas na Câmara nós temos ali meio que um memorial, um museu da depedração, né? Os patrimônios, os presentes que outros chefes de estados deram ao Brasil, tudo ali mostrando. E as imagens são muito fortes. Eu tenho os vídeos. As imagens são muito fortes, né? Não dá pra gente dizer que aquilo era um passeio de domingo de senhorinhas com a Bíblia. Tem aquela cena chocante que quem não viu precisa ver, ou não também, porque é repugnante, daquele cidadão abaixando as calças e defecando sobre as mesas. Aquilo é um absurdo. Então, senador... E militares rindo, tem vídeo. Militares de Brasília rindo, vendo quebrar um Portinari, um Di Cavalcante, que quem quebrou nem sabia quem era. Nem sabia quem era. Né? Nem sabia quem era. Jogou onde? Pois é. Mais ou menos isso, né? Agora, nessa linha, quando você tem um debate na tribuna da Câmara Federal, dura como você é, que argumentos você usa quando alguém sobe para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e dizer que ele não merece ser condenado? Eu acho que tem um argumento que é o argumento mais de nós nos... Eu fiz um vídeo
há um tempo atrás, que eu fazia uma analogia, que é a analogia que eu vou usar aqui, porque eu acho que é o argumento que cabe. Imagine que nós moramos num condomínio e, de repente, nós temos uma eleição, nós decidimos mudar o síndico deste condomínio, um novo síndico, então, é eleito, e, de repente, o ex-síndico resolve se organizar com alguns condôminos, com alguns moradores, invadir a nossa casa, fazer defecar sobre a nossa mesa, agredir os nossos filhos ou os nossos familiares, que seriam as forças policiais aqui do Distrito Federal, quebrar os nossos quadros, rasgar as nossas roupas, colocar a nossa casa para baixo, porque nós, de maneira consensual, numa votação de condomínio, decidimos mudar a presidência ali, a condução da administração do prédio. É isso, é nós nos colocarmos nesse lugar. É como se alguém invadisse a sua casa, quebrasse tudo, defecasse em cima da sua mesa e de repente eu chego aqui pra você e digo, mas não, a gente precisa perdoar. Perdoar por quê? Qual é a narrativa do perdão? E mais do que isso, perdoar o presidente, ex-presidente Bolsonaro, significa legitimar, legalizar, autorizar a brutalidade e a barbárie. É dizer, não tem mais que ter diálogo. Acabou a conversa. Não está contente com o governo, não aceita o resultado das urnas eleitoral, quebra tudo, fecha o Supremo Tribunal Federal. E mais um outro argumento. Vocês estão defendendo o ex-presidente da República porque o golpe não deu certo. Porque se tivesse dado certo, isso aqui não existia. Esse espaço de diálogo, de pontos de vista divergentes, de colocação da opinião, teria acabado. Teria acabado. Então são muitos argumentos. Não faltam argumentos para desmoralizar mesmo, né? Desmontar esses que querem transformar uma tentativa de golpe de Estado violenta, porque não é uma ruptura não, é uma tentativa de ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, em uma pequena aventura de meninos bobinhos, né? O ex-presidente tinha uma rota de fuga que ele ia percorrer, ele fez reuniões com embaixadores, ele fez reuniões com representantes, as patentes importantes das Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Aeronáutica, Exército, e não conseguiu porque não teve apoio, porque não era um cara inteligente, respeitado e articulado. Porque se fosse, talvez hoje nem esse programa pudesse mais estar acontecendo. Eu não estaria no ar. Eu não estaria no ar. Com 51 anos de carreira, eu já fui demitido ao vivo, para você ter uma ideia. O único jornalista na história da televisão brasileira a ser demitido ao vivo a mando de um político. O Aécio Neves de Minas Gerais. Mas eu também já pedi demissão ao vivo, tá? Mas, deputada Érica, eu fico pensando numa declaração do presidente, que eu chamo de presidente carinhosamente, é meu amigo pessoal, ele, a sua esposa, a amada Dona Lu Alckmin, o Geraldo Alckmin. Ele falou, Cajuru, você foi o primeiro parlamentar que deu um exemplo que muitos deveriam segui-lo. Eu falei, qual? Ele falou, quando você diz o seguinte, gente, por gentileza, imaginem esses vândalos que foram bem pagos para cometerem o crime que cometeram nos 3 poderes, se eles se encontrassem não com quadros, não com mesas, e se encontrassem nos 3 poderes, pessoalmente, com Lula, com Alckmin e com Alexandre de Moraes, eles teriam sido linchados ou não? Pois é. Essa é uma reflexão bem importante e não precisamos nem respondê-la aqui. Esse exemplo cabe. Esse exemplo cabe totalmente. Não tem jeito. Totalmente. Né?